Eu só preciso de uma chance, disse a menina negra, a decisão chocante do bilionário. A neve caía devagar naquela tarde silenciosa. Os flocos dançavam no ar como pequenas penas brancas, cobrindo as ruas, os telhados e os bancos vazios da praça. O frio era intenso, mas não era apenas o inverno que deixava aquele lugar tão quieto. Havia algo mais. Uma tristeza antiga. Uma sensação de que muitas histórias haviam começado ali e desaparecido sem que ninguém percebesse. Atrás de um grande portão de ferro, uma menina negra observava o mundo. Seu nome era Emotional Story. Ela tinha os olhos atentos, mas cansados para alguém tão jovem. Usava um casaco velho, remendado várias vezes, e um gorro que já não conseguia protegê-la completamente do frio. Mesmo assim, ela permanecia ali. Esperando. Não por dinheiro. Não por comida. Mas por uma oportunidade. Do outro lado do portão, um homem caminhava lentamente pela calçada coberta de neve. Seu nome era Tikuvala. Quase todos naquela cidade sabiam quem ele era. Bilionário. Dono de empresas enormes. Proprietário de prédios que pareciam tocar as nuvens. Seu nome aparecia em jornais, revistas e programas de televisão. Mas poucas pessoas conheciam o homem por trás da fortuna. Naquele dia, Tikuvala parecia preocupado. Seu olhar estava distante. Ele carregava pensamentos pesados enquanto caminhava sem pressa. Então ele viu a menina. E a menina viu ele. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O vento soprou. A neve continuou caindo. E o silêncio tomou conta daquele momento. Então o Emotional Story segurou as grades do portão e falou com uma voz baixa. Senhor, eu só preciso de uma chance. Tikuvala parou. A frase era simples. Mas havia algo nela. Algo verdadeiro. Algo que ele não conseguia ignorar. Ele se aproximou lentamente. Uma chance para quê? Perguntou. A menina respirou fundo. Para trabalhar. Para aprender. Para mostrar que consigo fazer alguma coisa. O bilionário franziu a testa. Atrás dela havia uma placa antiga. Nela estava escrito que apenas pessoas com idade legal para trabalhar e experiência poderiam se candidatar. Era uma regra comum. Uma regra que fechava portas para muitas pessoas. Especialmente para quem nunca teve uma primeira oportunidade. Quantos anos você tem? Perguntou ele. 12. E por que está aqui? Ela olhou para o chão. Por que ninguém me dá uma chance? O vento voltou a soprar. E aquelas palavras ficaram no ar. Tikuvala não respondeu imediatamente. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia lhe dito uma verdade que ele não conseguia contestar. Como alguém conseguiria experiência se ninguém oferecesse a primeira oportunidade? Ele observou a menina por alguns segundos. Então seguiu seu caminho. Sem promessas. Sem respostas. Sem explicações. Emotional Story abaixou a cabeça. Ela já estava acostumada. Muitas pessoas escutavam. Poucas realmente ouviam. Naquela noite, a neve continuou caindo. E a cidade adormeceu. Mas Tikuvala não conseguiu dormir. Ele estava sentado sozinho em sua enorme biblioteca. Livros ocupavam todas as paredes. Uma lareira iluminava a sala. Mas mesmo naquele ambiente confortável, algo o incomodava. A imagem da menina voltava à sua mente repetidamente. Eu só preciso de uma chance. A frase parecia ecoar dentro dele. Então ele começou a lembrar do próprio passado. Algo que raramente fazia. Antes da fortuna. Antes dos negócios. Antes dos prédios e das empresas.
Ele também havia sido apenas um garoto. Um garoto que recebeu uma oportunidade quando ninguém acreditava nele. Sem aquela ajuda, talvez sua vida tivesse seguido um caminho completamente diferente. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Pensando. Refletindo. Questionando suas próprias decisões. Na manhã seguinte, tomou uma atitude inesperada. Ligou para seus assistentes. Convocou uma reunião urgente. Todos chegaram rapidamente. Esperavam ouvir sobre investimentos, novos contratos, projetos milionários. Mas ouviram algo completamente diferente. Quero criar um programa para jovens sem oportunidades, disse ele. A sala ficou em silêncio. Como assim? Perguntou um dos diretores. Quero abrir espaço para quem nunca teve uma primeira chance. Alguns executivos trocaram olhares. Outros pareceram confusos. Um deles falou. Isso pode custar muito dinheiro. Tikuvala respondeu calmamente. Algumas coisas valem mais do que dinheiro. Ninguém respondeu. A reunião terminou. E os preparativos começaram. Enquanto isso, Emotional Story continuava sua rotina difícil. Ela morava com a avó em uma pequena casa perto da parte antiga da cidade. A renda era pouca. Os problemas eram muitos. Mas a avó sempre repetia a mesma frase. Nunca deixe a esperança morrer. Emotional Story tentava acreditar. Mas alguns dias eram mais difíceis que outros. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Cartazes apareceram pela cidade inteira. Anúncios em rádios e jornais também começaram a circular. O novo programa ofereceria treinamento gratuito para jovens em situação vulnerável. Sem exigir experiência. Sem exigir contatos. Sem exigir dinheiro. Apenas vontade de aprender. Quando Emotional Story viu o anúncio, seus olhos se encheram de surpresa. Ela leu várias vezes. Depois correu para casa. Mostrou o papel para a avó. A senhora sorriu. Talvez esta seja sua chance. Dias depois, centenas de jovens apareceram para a seleção. O local estava cheio. Muitos sonhavam com um futuro melhor. Muitos carregavam histórias difíceis. Muitos tinham ouvido não durante toda a vida. Emotional Story estava entre eles. Sentada em uma cadeira simples. Esperando. Nervosa. Ansiosa. Esperançosa. Quando chegou sua vez, ela entrou em uma sala ampla. E encontrou alguém que não esperava ver. Tikuvala. O bilionário estava sentado diante dela. Por um instante, os dois ficaram surpresos. Ele a reconheceu imediatamente. Ela também. Você voltou, disse ele. A menina sorriu timidamente. Eu disse que só precisava de uma chance. Pela primeira vez, ele sorriu também. Mas a entrevista foi curta. Ele fez perguntas simples. Sobre seus sonhos. Sobre sua família. Sobre o que ela gostaria de aprender. As respostas foram honestas. Sem exageros. Sem discursos preparados. Quando terminou, ela agradeceu e saiu. Dias depois, os resultados foram divulgados. E Emotional Story foi selecionada. Quando recebeu a notícia, ficou parada por alguns segundos. Sem acreditar. Depois abraçou a avó. E chorou. Não de tristeza. Mas de alívio. Porque, pela primeira vez, uma porta havia se aberto. Os meses passaram. O programa cresceu. Os participantes aprendiam várias habilidades. Recebiam orientação. Estudavam. Desenvolviam confiança.
E Emotional Story se destacou rapidamente. Não porque fosse a mais inteligente, nem porque fosse a mais talentosa, mas porque nunca desistia. Chegava cedo, fazia perguntas, ajudava os colegas, aprendia com atenção. Tikuvala observava tudo à distância, sem interferir, sem favoritismo. Mas ele percebia algo especial naquela menina. Ela aproveitava cada oportunidade como alguém que entendia seu verdadeiro valor. Então aconteceu algo inesperado. Uma forte tempestade atingiu a cidade. Algumas áreas ficaram sem energia. Muitas famílias enfrentaram dificuldades. O centro de treinamento precisou organizar uma campanha de ajuda. Voluntários foram convocados. E Emotional Story foi uma das primeiras a se oferecer. Durante dias, ela ajudou a distribuir alimentos, roupas e cobertores. Trabalhou no frio. Caminhou por ruas difíceis. Confortou pessoas desconhecidas. E fez tudo sem pedir reconhecimento. Um dos coordenadores observou aquilo. Depois contou a Tikuvala. Ela tem algo raro. O quê? Perguntou o bilionário. Ela se preocupa com os outros mesmo quando ainda enfrenta seus próprios problemas. Tikuvala ficou pensativo. Porque sabia que aquilo era verdade. Meses depois, o programa realizou uma cerimônia simples para celebrar os participantes. Nada extravagante. Nada luxuoso. Apenas um encontro sincero. Famílias. Professores. Alunos. Todos reunidos. Quando chegou a hora dos discursos, vários jovens compartilharam suas experiências. Depois chamaram Emotional Story ao palco. Ela caminhou devagar, segurando um pequeno papel. Mas quando chegou ao microfone, guardou o papel no bolso. Preferiu falar com o coração. Eu não tinha experiência, começou. A sala ficou em silêncio. Não tinha dinheiro. Não tinha contatos. Não tinha vantagens. Ela respirou fundo. Mas alguém decidiu me dar uma chance. Algumas pessoas já estavam emocionadas. Ela continuou. Às vezes, uma oportunidade muda mais do que uma vida. Ela muda uma família inteira. Talvez até uma geração inteira. O silêncio tomou conta do auditório. E então vieram os aplausos. Longos. Sinceros. Profundos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando os aplausos terminaram, Tikuvala subiu ao palco. Pegou o microfone. Olhou para a multidão. Depois para Emotional Story. E anunciou algo que ninguém esperava. Hoje não estamos encerrando este programa. As pessoas se entreolharam. Estamos expandindo. O público começou a prestar ainda mais atenção. Vamos abrir centros em outras cidades. Mais aplausos surgiram. Mas ele ainda não havia terminado. E o primeiro centro receberá um nome especial. Emotional Story não entendia o que estava acontecendo. Até ouvir as próximas palavras. O centro será chamado Projeto Emotional Story. A menina ficou imóvel. Sem acreditar. Lágrimas apareceram em seus olhos. O auditório inteiro levantou para aplaudir. Porque todos entendiam o significado daquele momento. Não era apenas sobre uma pessoa. Era sobre milhares de jovens que precisavam de uma primeira oportunidade. Era sobre esperança. Era sobre dignidade. Era sobre acreditar que alguém merece uma chance antes mesmo de provar seu valor. Anos depois, muita coisa mudou. A cidade cresceu. O programa ajudou milhares de pessoas. Muitos participantes encontraram empregos. Outros abriram negócios.
Outros continuaram estudando. E Emotional Story também construiu seu próprio caminho. Mas ela nunca esqueceu aquela tarde fria. Nunca esqueceu o portão. Nunca esqueceu a neve. E nunca esqueceu as palavras que mudaram sua vida. Certa vez, durante uma entrevista, perguntaram qual havia sido o momento mais importante de sua jornada. Ela sorriu. Pensou por alguns segundos. E respondeu: o momento em que alguém decidiu me ouvir. Porque oportunidades não surgem apenas de dinheiro, nem de poder, nem de riqueza. Muitas vezes, elas começam com algo muito mais simples. Uma conversa. Um gesto. Uma decisão. A decisão de acreditar em alguém. E enquanto a neve voltava a cair sobre a cidade naquela noite tranquila, uma verdade permanecia viva. Uma única chance pode parecer pequena. Mas, para quem passou a vida inteira esperando por ela, pode significar o começo de tudo.